Conversar na nossa pauta médica sobre corrimento vaginal. Dr. Rogério Felize está com a gente, que é ginecologista. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E eu acho que já seria primordial a gente começar dizendo que é o corrimento vaginal, porque algumas mulheres não sabem que existe uma secreção natural do nosso órgão genital que até demonstra quando que a gente está pronta para ovular, né? Sim. Isso é importante o pessoal de casa saber, porque na fase ovulatória a mulher solta uma secreção. Essa secreção a gente chama de muco de ovulação, geralmente é uma secreção translúcida, transparente. Isso é normal, é o que a gente chama de fisiológico. Mas em determinados momentos a gente pode ter a contaminação dessa secreção. Mas essa secreção, quando está próxima do dia da gente ovular, ela vai ficando mais espessa e ficando até com uma clara de ovo. Sim, ela tem até uma elasticidade, né? Isso. Para o pessoal de casa saber, quando a mulher está com essa secreção mais espessa, significa que ela está ovulando, é o período fértil. Aí, para quem deseja engravidar, é o momento para tentar. Mas essa mesma secreção, ela pode ser contaminada por algumas bactérias e a gente pode ter alguns probleminhas, vamos dizer, de saúde se a gente não toma algumas atitudes corretas, né, doutor? Isso mesmo. A causa mais frequente de visita da mulher ao ginecologista é o corrimento. Então, várias bactérias que estão ali na região que formam o que a gente chama de um nicho bacteriano normal da mulher. Porém, de repente, a gente pode ter um desequilíbrio dessa flora bacteriana e aí ela começa a apresentar esses quadros de infecção, de corrimento, tudo. E aí um odor desagradável começa a surgir também dessa secreção, muito desagradável. Além do odor, isso é importante as meninas, o pessoal de casa saber, além do odor, a mulher geralmente apresenta muita coceira, uma ardência na hora de fazer xixi, dor na hora de ter relação. Isso é muito importante. E a calcinha fica suja, né? Fica com uma coloração esbranquiçada, esverdeada. Isso é muito frequente. A coceira, muitas vezes, e para quem já teve, a grande maior parte das mulheres já teve pelo menos uma vez na vida, né, um corrimento vaginal. Ela pode ficar mais intensa se você não toma atitude nenhuma, mas as mulheres que consomem uma quantidade grande de açúcar acabam mudando o seu pH, o que também favorece que essas bactérias se proliferem, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito interessante, porque tem muita mulher que a gente descobre que é diabética através de corrimento de repetição. Então, o excesso desse açúcar na região genital faz com que a mulher tenha candidíase de repetição. E isso é até interessante para quem começa a ter muitos episódios de candidíase, de coceira, de prurido, procurar o médico para fazer uma dosagem de açúcar, porque isso é um fator desencadeante de corrimento, o diabetes. A gente, nesses dias mais frios, a gente está numa temperatura meio louca aqui em São Paulo, né? Sim. Começa frio, de repente um calor danado e à noite esfria. Muita mulher usa meia de nylon. Meia de nylon, calcinha, que não é calcinha de algodão e acaba também ajudando nessa proliferação de bactérias, né, doutor? A gente recomenda que a mulher prefira usar a calcinha de algodão do que a calcinha de lycra. Manter muito aquecido, muito abafado a região genital favorece a proliferação bacteriana e desencadeia os corrimentos. Então, tem coisas que os médicos orientam, que a gente orienta para as pacientes, assim, se puder usar saia, à noite, aquelas que puderem dormir sem calcinha, para ventilar mesmo, para ajudar a melhorar a flora. Isso vale, gente, não é época do ano, mas logo a gente chega no verão, tá passando rápido, né? Biquíni molhado o dia inteiro, isso vale para as crianças, para as meninas pequenininhas também, biquíni molhado, água de praia, isso é um... Beira de piscina. Isso é você estimular o desenvolvimento de corrimentos. Chega nessa época do verão, é o que mais tem no consultório do ginecologista, são mulheres com corrimento. Isso é muito frequente. Então, para o pessoal, evitar de ficar com calcinha molhada, evitar de ficar sentado direto na areia da praia. Então, procurar tomar alguns cuidados para evitar disso acontecer. Temos alguns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha, o absorvente pode causar corrimento. Não. O absorvente não causa corrimento, pessoal. Na verdade, o que a gente orienta? Que a mulher faça a troca do absorvente. Existem pessoas que às vezes têm o hábito de usar o mesmo absorvente durante muitas horas. Isso sim não é legal, porque o sangue
é um meio de contaminação para a proliferação bacteriana. Mas hoje, quando a gente chega no supermercado, a gente tem uma variedade tão grande de absorventes. Aí tem com cheiro, com aba, sem aba, com isso, com aquilo. Às vezes a mulher pode ter uma alergia a determinado componente, algo que tem nesse absorvente, que pode dar uma coceira e ela acha que é alergia de absorvente. Mas pode ser aquele tipo de absorvente que ela está usando, tipo né? de absorvente. E tem muitas mulheres que têm alergia a lubrificantes, tudo. Então tem que saber direitinho isso. Mas não, absorvente não causa corrimento. Vamos ver mais um mito ou verdade? Todas as secreções são indicativas de corrimento. Não, todas as secreções não, é aquilo que a gente comentou agora no começo. Existem secreções que são fisiológicas, que é até importante para a mulher ter essas secreções, para que ela possa ter uma vida sexual tranquila, mas aquelas secreções que têm cheiro, que tem cor verde, amarela, branca, ela deixou de ser normal e passou a ser uma secreção patológica. Ô, gente, volta para aquela foto para mim, porque é importante. Quer ver? Ó? Isso aqui, sabe o que é? É mulher que usa absorvente diário. E aí a gente vai para um outro caminho. Sim. Tem mulher que tem o hábito de usar o absorvente diário, aquele que é mais fininho, e acha que essa é uma boa, porque a gente não fica com odor, você troca durante o dia. Mas isso também vai abafar ainda mais a vagina, né? Não é recomendado o uso do absorvente diário. Então, ó, essa mocinha aqui, ó, nada de usar mais diariamente o absorvente, né? Só a calcinha bem lavada e bem passada. E nem faz bem se lavar muito durante o dia, né? Sim. Tem mulher, cada vez que faz xixi, passa água, passa sabão, lava tudo, né? Não precisa de tudo isso, não. A gente tem até alguns lenços umedecidos que talvez seja legal para aquelas mulheres que trabalham na rua, tudo. Melhor do que usar o papel puramente. Mas ficar lavando o dia inteiro, às vezes, tira a flora de proteção. A proteção, né? E os lenços indicados, que eles também têm o pH correto vaginal, Sim, né? Isso é importante. Existe uma dúvida muito grande das pacientes com relação aos lenços e também com relação ao sabonete íntimo, né? O sabonete íntimo, ao contrário do que algumas pessoas falam, ele é benéfico, porque ele tem um nível de acidez muito parecido com o nível de acidez da região genital, que é extremamente ácido. Então, sim, tem o pH entre 3,5 e 4,5, que é o pH indicado para esse sabonete ou para aquilo que você for usar. Gente, aquele lencinho que você compra para limpar o bumbum do bebê não é o mesmo que você vai usar, não. Não é o mesmo. Tem que comprar os lencinhos que são próprios para as mulheres, isso. Viu? Vamos ver mais um mito ou verdade? Sabonete cura corrimento. Podia ser uma verdade, né? Não, o sabonete não cura corrimento, pessoal, isso é super importante. O sabonete ajuda a manter limpo e às vezes aquela mulher que está extremamente irritada, ela se sente um pouco mais confortável quando ela se higieniza. Porém, ele não cura o corrimento. Você precisa fazer o tratamento dependendo do tipo de corrimento, com medicamento via oral ou até mesmo com cremes vaginais. Então, o sabonete não cura corrimento. Algumas receitinhas caseiras, e a gente vê tanta gente fazendo cada absurdo, ao invés de ajudar, pode prejudicar essa mulher, né, doutor? Pode sim. Tem o pessoal que acaba usando vinagre, uma série de coisas. Banho de assento com um monte de cores. Não. Banho de assento a gente aconselha fazer com flor rosa, que alivia os sintomas. Mas é o produto certo. Certo, principalmente para criança. Eu já vi chá de alecrim, chá de camomila, chá de camomila às vezes até alivia um pouco, mas não é indicado, gente. E não cura, né? Não cura, não vai resolver o problema. A gente tem uma infecção ali causada por um micro-organismo, não adianta o chá, você vai ter que matar esse micro-organismo, tem que tomar um antibiótico. E quando a mulher está com corrimento, pode ter relações sexuais ou é melhor que não? É melhor evitar. Geralmente a relação sexual nessa fase ela é muito, muito ruim, incomoda demais, a mulher sente ardência, sente um desconforto muito grande. Então a gente pede para que evite. Às vezes o corrimento pode ser o sinal de uma outra doença qualquer, uma doença sexualmente transmissível, também tem que ficar atento a isso, né, doutor? Sim. Tem muita, hoje em dia, o pessoal, a gente tem visto muita doença sexualmente transmissível, HPV, uma série de coisas, então a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Vamos para mais um mito ou verdade? É necessário passar o fundo da calcinha ou fervê-la para evitar doenças? Ferver não é necessário, não? Pessoal. É só o mais importante mesmo é passar com ferro bem quente. Qualquer bactéria que tem ali, ela acaba sendo morta com o ferro quente. Ferver não há necessidade, não. Para aquelas mulheres que estão doentes, a gente pede para que lave a roupa dela separada da família, principalmente das crianças.
E aí o mesmo vale para a toalha de banho. Por mais que a gente fale assim, cada um tem que ter uma toalha de banho, mas não é só ter uma toalha de banho. Sim. Não adianta a gente, antigamente na casa da minha mãe, quando a gente era criança, tinha uma escada e tinha aquele corrimão. Todo mundo punha as suas toalhas. Mas aí você põe um por cima do outro, não adianta nada, cada um tem uma toalha diferente, né, doutor? Não, o certo é lavar as roupas íntimas, principalmente, tem uma coisa que é muito importante, o homem e a mulher que têm uma vida sexual ativa, eles têm uma flora bacteriana diferente das crianças. Passa a ser meio equilibrada entre eles, Entre eles, sim, mas as crianças não compartilham dessas mesmas bactérias, então o ideal, mais legal seria que lavasse a roupa dos adultos separada da roupa das crianças, a roupa íntima, né, que eu digo. Gente, parece ser frescura, mas não é. Não é. E se a gente analisar friamente, quando a mulher está com um corrimento, por exemplo, por mais que ela tenha calcinha e tudo mais, hoje em dia as calcinhas são muito pequenas. Sim. Então, mesmo a calça junto coladinha que você use, acaba contaminando, né? Sim. Então não custa, principalmente nesses períodos, a gente lavar a roupa separada. O indicado seria que você fizesse isso. Lava a sua roupa e do seu marido e depois a roupa das crianças de outro jeito. Sim. Né? Isso é uma forma preventiva, né, doutor? Com certeza. Até hoje em dia a gente tem sabonetes que são sabonetes que vêm líquido. É muito melhor do que usar o sabonete de pedra, a família inteira usar o mesmo. Então procure usar o sabonete líquido, é mais higiênico para as crianças, é super legal. Lembrar também que existe um sabão líquido próprio para se lavar calcinhas. Aí muita gente fala, mas será que de fato, que lendo na embalagem, ele diz que ele consegue matar uma quantidade maior de bactérias. De fato, é tão eficiente assim? Sim, ele tem alguns estudos que mostram que tem uma eficiência melhor, mas isso é controverso porque é feito pelo fabricante. Mas ele relata que mata as bactérias sim. É aconselhável para o pessoal usar para diminuir a contaminação. Principalmente quando se tem algum problema de saúde ginecológica, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? É comum crianças também terem corrimento vaginal. Nesse comum, o que a gente entende, doutor? Esse comum é muito comum. As meninas, principalmente, têm muito corrimento. Por dois motivos. Primeiro, que às vezes elas estão brincando com a mãozinha suja e acaba levando a mãozinha na região genital. Essa mãozinha acaba levando bactérias e a menininha desenvolve o corrimento. Outra coisa, na hora de se higienizar. Limpar o bumbum, né? Isso, porque às vezes a menina acaba ela faz a higienização de trás para frente e traz bactérias da região do ânus para a região genital. E aí desenvolve corrimento. É muito comum. A vantagem que eu tinha falado com relação ao banho de assento, que tem um material específico, é para esse tipo de criança, que não pode usar os cremes vaginais, nada, mas que melhora com o banho de assento. É bem legal. Mas é um corrimento diferente da mulher que já tem relação sexual, né? Totalmente diferente. A calcinha fica sujinha, amarelinha, e às vezes a vulvinha da menininha fica vermelhinha. Mas isso não é preocupante, isso tanto o ginecologista como o pediatra pode olhar e tratar. Mas isso serve de orientação, né? Significa que ela está fazendo a higiene inadequada, que às vezes ela está levando a mãozinha suja para a região genital e por isso está desenvolvendo esse tipo de situação. Lembra que é importante a gente acreditar muitas vezes no comentário das crianças, né? Sim. Às vezes a menina pode falar, tá coçando, porque o sabão. Dá uma olhadinha, né? Sim, no custo leva. Tem crianças que ficam extremamente irritadinhas. Às vezes um sabonete inadequado. O mesmo vale para os meninos. Quando meus filhos eram crianças, agora são tudo adultos. Tinha um determinado sabonete que, pobrezinhos, ressecava tanto o pipi que a glande ficava inchada. Aí eu vi que aquele sabonete não era útil para eles. Talvez para outras pessoas tudo bem, mas eles tinham alergia. Então, ficar atento em relação a isso. Alguns ressecam demais a pele e a região genital ela é muito delicada, muito sensível, principalmente na mulher. A mulher, a gente fala uma coisa que assim, a região genital é, vamos dizer, um termômetro da mulher. Toda vez que ela fica nervosa, ela se alimenta mal, ela está passando por um momento difícil, a primeira coisa que acontece é a mulher começar a apresentar os corrimentos. Então, às vezes, a gente pergunta, né? Poxa, você está passando por um momento difícil, você está se alimentando adequadamente, porque caiu a imunidade, ela começa a apresentar corrimento de repetição. Mas é engraçado, se a gente começasse a reparar no corpo da gente, tem alguns alimentos quando a gente come, até o cheiro do xixi muda. Sim, se você come demais. O corpo dá sinais, né? Dá sinais. E você começa a perceber, está comendo açúcar demais, repara como o cheiro do seu xixi também muda.
Com certeza. E aí converse com o seu ginecologista, veja de que forma que você pode mudar a alimentação, mas também se existe algo que você pode aumentar, a imunidade local, né? Sim. Dizem da vitamina C local, Vitamina né? C. Hoje a gente tem comprimidos de vitamina C. Ela pode ingerir via oral ou introduzir via vaginal. Gente, mas o mesmo que você engole não é o mesmo que você coloca via vaginal. Não, é específico. Porque esse negócio é bom deixar claro. Que ninguém vai aguentar. É bom deixar claro. Tem o comprimido para uso via oral e o comprimido vaginal. O efervescente para você... Alguns efervescentes você põe na água e depois toma. O vaginal não é efervescente. Pelo amor de Deus, não vão me fazer isso, hein? Porque você vai borbulhar o negócio e vai ficar um horror. São coisas distintas. Converse com o seu ginecologista e não vá, gente, em ideia de amigo, de parente. Por mais bem intencionados que a gente seja, o que foi bom para mim pode ser péssimo para você. Só um médico que entende, estuda até hoje, estuda muito, vai saber o que pode ser usado e que tipo de corrimento é esse. Pode ser só algo leve, candidíase, ou se não trata candidíase, pode-se ter algumas complicações, até infertilidade, né? Isso é super importante, assim. Às vezes o pessoal fica tendo corrimento e não procura o tratamento. Esse corrimento que está na região só genital, ele vai subindo em direção ao útero. E isso causa uma doença que é mais grave, que a gente chama de doença inflamatória pélvica. E isso pode causar obstrução das tubas e a mulher não conseguir engravidar. Então, por favor, aquelas que estiverem doentes, tem que tratar, sim. Além do desconforto, do mal-estar, isso pode vir a se tornar um problema bem maior. Converse sempre abertamente com o seu ginecologista, não tenha vergonha de fazer perguntas por achar que ele vai achar que você é boba. Boba é quem não pergunta. Sim. Faça uma listinha e fale francamente. Fale sobre as suas dúvidas, suas dificuldades e como você pode ter mais qualidade de vida, né? Sem dúvida. Olha, vou passar os contatos do Dr. Rogério Felizi, que é ginecologista, é o www.drrogeriofelizi, é o Feliz com I no final. Com I no final. Que aí fica fácil de você entender como escreve.com.br. Lá você tem sim muitas matérias interessantes para você entender o quanto que a informação é a nossa aliada, mas quanto que a gente tem que dar continuidade. Queria agradecer demais a sua participação, dizer que eu espero mais vezes. Foi super importante tudo que a gente falou já aqui, viu? Ótimo, Obrigada, obrigado, doutor. Viu? E obrigada pela paciência de ter esperado tanto. Imagina.